Olá, estamos de volta, nossa quarta temporada, podcast Direito Médico Veterinário, falando de outros vários assuntos, mas hoje, especificamente, Direito Médico Veterinário na essência. Então, o encontro de hoje está muito especial, eu diria que ele está ilustre, porque a gente tem um convidado aqui que me deu a honra da sua presença, veio do Rio de Janeiro, da minha terra, e veio aqui abrilhantar o nosso podcast, esse nosso grande bate-papo, para trazer um pouco da experiência que ele tem enquanto médico veterinário e vocês vão saber agora, enquanto presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro. Doutor Diogo Alves, muito obrigada pela presença. Não preciso nem reforçar aqui, você já sabe o quanto que eu te admiro pela sua trajetória aí no Conselho, pela sua mudança de paradigma de como as pessoas enxergam o conselho. Eu entendo que isso aí foi um divisor de águas, pelo menos desde o momento em que eu trabalho para a medicina veterinária, é a primeira vez que eu vejo. A gente já teve a oportunidade de participar de outro podcast e a gente abordar esse tema que será agora discutido com vocês, que é o processo ético, o que é isso para a medicina veterinária, com alguém que está lá presidindo um conselho, é uma enorme honra. Muito obrigada mesmo. Fala um pouco sobre o seu currículo, sobre a sua história na medicina veterinária, antes da gente abordar esse tema que é difícil, né, falar de processo. Não é, Renata. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você. Eu digo que a doutora Renata ela é uma referência nacional, né, no âmbito do direito médico veterinário. Referência e a melhor que nós temos. Não, né? não faça isso, que tem gente boa. Que a OAB não nos ouça. Tem gente boa beça. Mas, Renata, assim, é muito bacana ter esse espaço que você concede para vários colegas estarem aqui também debatendo assuntos importantes, levando informação. Isso é o mais importante, tentar desmistificar. Eu gosto muito da abordagem que você tem, porque você tem um olhar... você fala de assunto chato para o cara que está na ponta. Ninguém gosta de falar de processo ético, de defesa, de processo judicial, mas isso é uma realidade nacional. E você aborda de um jeito tão sutil que você não estimula a indústria do medo. Mas isso é a sua opinião, tá? Há controvérsias. A gente falou isso no teu podcast, não foi? Foi. Há controvérsia. Vamos falar sobre isso. Vamos lá. Então, Ana, já falou fala um pouquinho da sua história. Da minha história. Vamos lá. Meu pai era médico veterinário. Meu pai veio da roça para fazer medicina veterinária, do interior do estado do Rio de Janeiro. Nós éramos de família muito pobre. Você tem uma ideia, Renato? O pai teve que pedir atestado de miserabilidade junto à Defensoria Pública do Estado para pedir isenção da taxa do vestibular. Nossa! De tão baixo que era a coisa. E aí veio fazer veterinária e tal, começou a trabalhar com grandes, e aí morava numa república, engravidou minha mãe, nisso eu nasço. E aí depois ele falou assim, vou montar uma clínica aqui na minha república. Então hoje, onde é a minha clínica, ela é uma república de estudantes, e que meu pai ficou, então eu até brinco que o quarto onde eu nasci, onde é meu consultório. É mesmo? Meu escritório. Que legal. É isso aí. Então, nossa, assim, que não raiz. teve como não fazer medicina veterinária, foi uma tendência natural, né? E aí, acompanhando os passos do pai, o papai já é falecido, mas foi uma trajetória natural mesmo de fazer veterinária. Me graduei na Universidade Federal Fluminense em 2002, lá em Niterói, minha cidade onde eu moro, e exerço, né, a clínica de médica e cirurgia de pequenos animais. Você não é carioca? Eu sou carioca, nasci no Rio. Ah, você nasceu no Rio? Nasci no Rio, mas moro em Niterói desde então. Né? E aí lá a gente... Então a trajetória, né, de querer sempre estar próximo da classe, né? Fui membro da Ancliver para Rio de Janeiro, secretário-geral, tesoureiro, vice-presidente, e até que fui convidado pelo Dr. Rômulo Spinelli, que atualmente está como presidente em exercício do Conselho Federal, para compor a chapa dele para vir como conselheiro. E com um ano de conselheiro efetivo, o secretário-geral pediu para sair, para ir embora para morar em Portugal. Foi embora para Portugal e eu fui eleito por unanimidade pelo colegiado para subir para secretário-geral. E aí vim depois como vice-presidente na gestão passada e atualmente presidente. E muito me honra estar podendo ser o membro máximo da nossa autarquia no Estado, mas que tem um olhar muito zeloso pelo profissional. Esse é um diferencial que a nossa gestão tem, tanto é que quando a gente se candidatou é chamada Diferente das Iguais. O nome da chapa é Diferente das Iguais. O pessoal bota gestão, inovação, né, transparência, a Diferente das Iguais. Então esse é um lema e a gente procura levar isso a ferro e fogo mesmo, nesse olhar mais próximo do profissional. Antes de falar de processo ético, o que você acha que você está fazendo de movimentação diferente?
não só sobre a questão da visibilidade nas redes sociais, porque, claro, a gente está vendo aí, fica parecendo que, de fato, não significa que os outros não estão fazendo, né? Mas o que você entende, sem querer, né, se autopromover, não, mas o que você entende que você tem feito que é, de fato, inovador como presidente do conselho, que outros conselhos talvez ainda não tenham pensado nisso? Renata, eu não diria que a gente nem é melhor nem pior, a gente é diferente, né? Então, igual o lema da Escola de Samba do Salgueiro, no Rio de Janeiro, não é melhor nem pior, apenas diferente. Mas não é, porque a gente quis tentar trazer da iniciativa privada um olhar do privado para o público. Porque, pela primeira vez, tem alguém realmente, assim, da iniciativa privada, full-time, estando presidindo o conselho, que é muito difícil. O cargo é honorífico, a gente não tem salário nenhum, então a gente renuncia à família, renuncia a própria clínica, então, mas dentro de um propósito de ideal da profissão. Então, assim, acho que o paradigma melhor foi tentar tirar esse viés de que o colega, quando vai ao conselho, está pedindo um favor, ele é um cliente, ele merece todo tipo de respeito, tanto o colega quanto a empresa, né? Então, eu faço reuniões periódicas com os recepcionistas, eu faço pesquisa de clima organizacional dentro do conselho. Também não adianta você também estar muito bom para fora, muito bem para fora, Sim. E internamente com os funcionários a relação está muito ruim, né? Então, colocamos psicólogo para fazer a parte de gestão de recursos humanos. Então, tem uma coisa mais próxima, Renata. Então, assim, a ideia é plantar a sementinha para que os outros venham suceder depois, pegue o caminho andado e seja mais fácil. Mas seria isso, olhar para o colega como um cliente, né, e tentar facilitar ao máximo para ele as coisas, né, desburocratizar tudo que puder fazer online, que ele puder agendar para ir ao conselho. Me incomoda quando você vai em repartição pública, você vai num Detran, você vai numa delegacia, é muito ruim o atendimento, principalmente no Rio de Janeiro, não sei, em nível Brasil. Eu posso falar que pelo Rio de Janeiro, comparado com São Paulo, efetivamente, a gente está quase que implorando, né, para ser bem atendido. É difícil mesmo. Isso é muito ruim. Isso é meio que um consenso, Sim. né? Que me incomodava demais também, Renata, aquela questão assim, a função do conselho é fiscalizar o exercício profissional em defesa da sociedade. Isso. Legalmente, sim, ponto. Ponto, parágrafo, outra linha. Na outra linha, por que não a gente poder acolher, né? Por que não gerar valor para o conselho? Tirar aquele bicho-papão que só multa, que pune, que arrocha a pessoa, né? O cara tem que ter prazer ao conselho, não tem que ter medo de ir lá. Então, eu tenho um olhar também de quando eu vejo que tem uma situação que dá para a gente resolver na esfera do tete-a-tete, da conversa franca, eu convoco os profissionais para irem lá ao conselho. Convocação, pelo Código de Ética nosso, ele é obrigado a comparecer, senão ele pode responder processo pela não resposta à convocação. Ele vai lá, a gente bate um papo, falei, cara, tá fazendo isso aqui, não faz mais isso não, cara, tá errado. Então, esse olhar, a pessoa chega lá brava, sai de lá, às vezes, numa cidade de 200 km de distância, mas ele tem que ir. Ao sair de lá, a gente toma um café, toma um chopp depois e tá tudo certo. Por quê? O olhar punitivo, acho que às vezes chegou o pai, né? Quando o pai dava uma apertada na gente, doía mais do que uma palmada. Então, às vezes, você chama o cara na chincha, você dá uma aperta nele, ele corrige o erro. Então, esse olhar da gente, que a gente tem, a gestão tem acompanhado esse modelo. E, logicamente, né, usar as redes sociais, que hoje em dia é uma realidade, não tem Sim. como. Acho que pós-pandemia a coisa cresceu, podcast, canal de YouTube, Instagram. Então, assim, eu tenho 3 meninos no marketing lá. Eu lembro delas. Então, a Dana, a Flavinha, a Juliana. Então, elas eu falo com elas 8, 10 vezes por dia, né? Surgiu uma matéria nova, um assunto novo, o colega está na ponta. Eu sempre falo o seguinte, a linguagem do Instagram tem que ser totalmente diferente da linguagem do site. Site é o órgão formal do conselho, institucional, a linguajar assim, mais robusto. E a minha jornalista, ela é sensacional. A Daniela é perfeita. Já para o Instagram, o cara está no ônibus, o cara está voltando um plantão. A matéria não pode ter prosopopeias, tem que ter um linguajar fácil de digestão. Até para estimular o cara a continuar lendo a matéria, né? E a gente tem tido bastante sucesso, batemos um alcance agora de 5 milhões de visualizações. Nossa! Em um mês de postagem. Então, contas novas, contas em outros países, a gente fica muito feliz com isso. Legal, parabéns. Eu vejo muito as pessoas parabenizando de fato pelos feitos que saem nas mídias. Parabéns para a tentativa, para a iniciativa, que é necessário mesmo na medicina veterinária. Não tem uma conversa que a gente não faça aqui no podcast que a gente não chegue à conclusão de que a medicina veterinária ainda é muito jovem. A gente está falando agora há pouco de anestesia. A anestesia vem evoluindo há 15 anos, né?
E a medicina veterinária, no papo com o Rabelo, foi: medicina veterinária é outra de 10 anos para cá, um cara que atua há mais de 30. Então, como é que a gente lida com isso hoje? E trazendo para o nosso foco, agora você como presidente, como é que a gente lida com essa velocidade de mudança para o veterinário acompanhar tudo isso? Porque, às vezes, eu sinto que ele fica atropelado. Sufocado, né? Sufocado, porque ele é obrigado a ter tanta informação assim. Eu preciso me precaver. E esse animal hoje, ele vem com um peso muito grande, que foi o que o doutor Marúcio comentou. É o peso do animal que alguém ama demais. E aí tá lidando com vida, e é prato que tem que equilibrar. E é tanto prato, é a questão emocional. E aí a gente vem hoje falando de processo. E aí, concluindo, não é simples falar de processo. Aí você falou: Renata, você veio falando disso de uma forma sutil. Talvez não seja sutil a palavra. Eu acho que talvez pelo seu nível de maturidade você entenda dessa forma. Talvez para quem ainda, não aqui criticando quem ainda não tem esse nível de maturidade, mas talvez para quem nunca tenha ouvido falar sobre isso, doa mais. E aí soa como um papo pessimista. Mas é importante a gente falar sobre isso. Porque essa realidade é o que eu brinco em palestra, né? A realidade está lá fora, ela não vai mudar porque você está descontente ou está achando que isso é um mero exagero, né? Ela vai continuar lá batendo na porta. O que a gente tem que fazer é pegar isso, colocar numa caixa de uma maneira que você consiga abrir mais fácil. Porque a realidade está ali. Em algum momento, você vai se deparar com isso, se é que já não se deparou. Então, como é que a gente lida com essas mudanças hoje? Porque eu vejo, eu como tutora, eu não gosto de falar essa palavra, né? Como responsável, eu vejo o que era ter um animal há 20 anos que eu tinha, para o que eu vejo as pessoas lidando com o animal hoje. Eu sou da geração em que minha cachorra não podia entrar no ônibus. A minha cachorra não podia estar no quiosque da escola na praia. Não, aqui não pode. Hoje ela entra no shopping. Elas, né? Meu animal hoje não levo mais para esses locais, mas as pessoas levam. Como é que a gente equilibra tudo isso? Como é que você vê essa evolução, não só a questão do tutor, mas também da evolução da medicina veterinária, os grandes grupos? Como é que você está vendo? Você está vendo isso de forma otimista? Vamos lá. Eu sempre uso muito uma palavra, uma expressão que o Gioso usa, né? Não lute contra o sistema. Não adianta você lutar, bater de frente com o sistema. Né? Não adianta, porque é uma realidade. Você tem que se adequar. Né? O mundo é feito de adaptação. Né? Desde Darwin, né? A gente tem que se adaptar. Então, Renatinha, eu acho o seguinte, que hoje em dia é um problema hoje também geracional. É uma geração diferente. A gente pegar os colegas que se formaram há 20, 30 anos atrás, é um público, e daqui para frente é outro. Então, isso é uma questão até nas nossas famílias, nos nossos filhos. Né? Sim, é outro tipo de situação. Sim. Eu diria para você assim, a gente tem que se adaptar. Esses grandes grupos econômicos estão vindo para o Brasil. Eu acho uma coisa muito salutar, uma coisa bacana, mas não consigo vislumbrar isso muito a longo prazo, principalmente... Se bem que São Paulo é um Brasil dentro de outro Brasil. Né? Em vários momentos a gente está numa bolha, né? É uma bolha. Né? Eu não consigo observar por quê? Pela dificuldade hoje de você ter mão de obra qualificada para você botar no seu time e tomar a frente do seu estabelecimento. Uhum. Hoje, isso é a coisa mais... É o calcanhar de Aquiles de qualquer grande empresário hoje, você ter gente boa. Por quê? O que acontece? Se o cara é bom, ele tem que ser bem remunerado por isso. E vamos lá, e os serviços veterinários hoje, ele ainda não estão num patamar que deveria ser em termos de remuneração, né, profissional. É diferente da medicina humana. Meu filho fez uma cirurgia agora, eu paguei 20 mil reais por cirurgia para ele, porque o cara é bom. Tinha um cara que cobrava 5, cobrava 7, não fui no cara porque era 20. Hoje, você falar isso para um cliente, né, logicamente a gente está falando de valor, não está falando de preço, né? Sim. A gente lida com sentimento. O cachorro, para a gente, na verdade, quando a gente atende um paciente, a gente está lidando com sentimento. Porque quanto custa um cachorro? Quanto custa um gato? Não é tangível. Não, né? Até porque, às vezes, ele nem preço tem, porque é um vira-lata. Isso aí. É o valor que você dá a ele, né? Ainda bem que é isso, né? Que ainda bem. Que é essa veterinária de hoje. Isso aí. Diferente de um boi. O boi, pô, a dose do sêmen dele vale tantos milhões. Você consegue mensurar o quanto vale aquele boi. Né? Então, Renata, assim, é uma mudança geracional. Com isso, o perfil da clientela mudou demais também. O perfil da clientela hoje está muito exigente. E aí, entrando um pouquinho na sua área, observa que há uma banalização também por parte dos clientes na expectativa do atendimento médico. Vamos lá. Eu sempre faço uma comparação quando eu faço entrega de carteira para os colegas. Eu falo, gente... Nossa, o podcast vai ficar muito bom, gente. Você vai num restaurante, a comida é boa, você volta no restaurante? Você volta. Sim.
Se o atendimento for bom, você volta também. Aham. Mas se o atendimento for ruim, a comida for péssima, você não volta lá. Ou seja, não há nenhuma relação de fidelidade Uhum. do Diogo da Renata para com aquele restaurante. Assim é o cliente com a gente também. A gente tem que entender que nós somos um mero prestador de serviços, né? Eu falo isso hoje de forma mais leve, Renata, porque de tanta pancada que a gente toma, né? Estou formado há 23 anos. Sim, né? você já não leva mais pro lado pessoal, Não, você consegue abstrair. Mas dói. No início dói. Dói. Né? A gente vê essa dor. Né? Então, assim, a gente tem que tentar digerir isso de uma certa forma e de não criar expectativa no cliente, né? Você faz toda aquela rotina pediátrica do animal, tudo direitinho, o cachorro vai, daqui a pouco não volta mais na sua clínica. Talvez, na cabeça dela, você não atingiu a expectativa de atendimento que ela queria. Então, por isso que o sarrafo tem que ser sempre lá em cima. Eu te parabenizo, porque eu vejo o seu profissionalismo, também fazendo uma correlação com a veterinária, o quanto você se dedica, o quanto você é profissional, o quanto você se capacita, faz curso, né? Então, assim, isso tudo faz a diferença. Mas, não necessariamente, você vai ter número de clientela Compatível com isso, né? E a gente procurar se adequar, se adaptar. Então, Renata, assim, essa banalização hoje da judicialização dos processos é uma coisa que me incomoda enquanto médico veterinário. Eu observo que hoje há uma banalização mesmo dessa indústria, né? A gente notificou a OAB com três notificações de advogados incitando litígio mesmo. Se for mal atendido por um veterinário, nos procure. Eu nunca sabe? vi, engraçado, eu nunca vi. É. Então, isso é um assunto muito interessante que você trouxe, porque eu estou sempre colocando, sendo muito cuidadosa aonde eu vou, nas postagens, porque eu sempre gosto de dizer que o meu objetivo é que essa relação com o cliente seja boa. Porque todo mundo quer cliente. Sim. Eu não quero que, de alguma forma, eu incite o litígio, né? A briga, o conflito. Porque se eu começo a colocar o cliente como inimigo comum, o cliente não vale nada, porque no final das contas, muitas vezes vai ser gostoso ouvir isso. É o que, como o Marcos Coutry diz, é jogar para a torcida. Eu vou ter muita gente concordando, só que esse não é o objetivo. Então, muitas vezes a minha postagem é para falar o que deveria ser feito enquanto profissional como dever. É raro, não é incomum, mas é mais raro a gente ter essa abordagem de o cliente não tem sempre razão. E talvez, na sua fala, esse cliente está tendo cada vez menos razão. Ele vem como banalização, seja pela facilitação de demandas judiciais, seja porque conhece muitos advogados, isso é um fator importante, a gente sabe que tem muito advogado, você vê aí que você colocou aí alguém até que incita esse tipo de litígio, e aí a gente começa a entrar numa seara perigosa eu faço tudo muito correto e uma insatisfação que não deveria gerar um processo está gerando. Como que o veterinário lida com isso? Como que a gente vira para um... Porque eu brincava nas palestras falando assim, o cliente pode processar você por qualquer coisa. Só que esse não é o nosso foco. O foco é o cliente que, de algum jeito, teve uma percepção errada. Não o cliente que está ali para uma banalização. Mas eu não tenho dúvida que ele existe. E você está vendo. Então, que tipo de situação a gente precisa conhecer e depois a gente vai falar da prevenção para o veterinário identificar isso? O que você tem visto quando a gente fala de processo ético? Então, Renato, o que eu observo é o seguinte, hoje, graças a Deus, o número de erro médico em si, né, propriamente dito, tem sido muito pequeno. Apesar do número exacerbado de faculdade, jorrando profissional no mercado, sem a mínima condição de qualificação profissional, mas a gente observa que o erro médico é muito pequeno. A maioria das coisas, dos problemas, dos litígios, são erro de comunicação, falha de comunicação, né? Vamos fazer uma analogia? Você atende um animalzinho, para quem conhece do tema, um animal com 18 anos, um gatinho, né, com a insuficiência renal crônica que agudizou, ureia 500, creatinina 38, o gato vem a falecer. Aí a dona Carmen, aquela senhorinha, vai lá, poxa, doutor, por que ele morreu? A dona Carmen também, né? 18 anos, ela quer esperar o quê? Então, às vezes, uma vírgula fora da frase muda todo o contexto dela. Então, o acolhimento também ao cliente, de certa forma, sem bajular o cliente. Não é bajular, Sim. Não é paparicar o cliente, mas, assim, é saber ouvir, ponderar, né? Eu acho que isso evitaria muito litígio. Então, essa falha de comunicação, a percepção, então, eu falo quando faço a entrega das carteiras, meus filhos, façam gestão de pessoas.
Você faz medicina veterinária porque gosta de animal, tranca o conselho agora, nem pega a carteira, já pede, baixa no registro. Você vai lidar com gente o tempo todo. O cavalo não fala que está com cólica, o cachorro não fala que está com a perna mancando. Então, assim, você precisa ouvir mais. É uma geração, Renatinha, que observa que as pessoas... que é muito imediatismo. Carentes. Não, é uma geração imediatista de resultado, porque, assim, no Rio de Janeiro a gente forma 1.400 novos colegas por ano. E 80% a 85% vai para a área de pequenos. Isso enche o mercado. Sim. Não tem jeito. Você vai no Ceasa, tem muita banana, o que acontece? O preço cai. Né? Então, ou você faz uma banana para ser um valor agregado muito maior, para você ter um diferencial, ou você vai ficar naquela água de salsicha que a gente fala. Então, assim, essa geração que a gente fala dos jovens, a geração dos anos 2000, o Joso fala muito bem disso nos podcasts dele, nas lives dele, é uma geração mais imediatista e que é o perfil que mais está tendo processo ético dentro do Conselho do Rio de Janeiro. Isso é interessante você falar, porque fica parecendo que eu saio da faculdade e nada vai acontecer porque eu tenho uma espécie de blindagem porque eu sou ainda recém-formado. Não existe isso. Não tem esse escudo, não. Não existe tem esse escudo. Não. E pelo contrário, a maior porcentagem de denúncia, consequentemente, de abertura de processo, tem sido dos colegas formados nos últimos 5 anos. E tudo bem que a gente talvez não tenha essa resposta, mas além da questão da comunicação, você acha que isso tudo está sendo motivado por um público imediatista ou por causa de um prestador de serviço nesse perfil? Prestador de serviço nesse perfil. Que aí culmina com uma má formação profissional, uma falta de postura profissional também, que gera uma reação em sequência. Você acredita, e aí a gente podia filosofar aqui, você acredita que essa falta de postura não é decorrente do desconhecimento até dos próprios direitos que eles têm? Claro, claro. E eu digo, Renata, é uma falha também educacional. A universidade tinha que preparar, tinha que ter uma cadeira do direito médico veterinário. Não tem isso. É raro ter, né? É raro ter. Então, forma um cara, de repente, tecnicamente falando, bom, mas está preparado para o mercado? Não, está preparado, que eu diria, para uma arena. Eu sempre brinco, ele saiu da proteção dos pais. É isso aí. E, às vezes, está projetando essa responsabilidade no dono da empresa, né? De cuidar de mim, né? E não tem isso. Não tem isso. E aí, chega na hora na frente do cliente, e esses clientes... É muito triste isso, mas eu vejo isso muito acontecer em reclamações de Google, Reclame Aqui. Eles vêm diminuindo a qualificação técnica apenas pela idade. Ah, recém-formado, tudo inexperiente. Uhum. Isso não é necessariamente uma verdade, Sim. né? Só que a cobrança vem maior. Quando ele entende que o serviço não foi prestado, e aí eles vêm verbalizando isso, seja nessas avaliações e até em processo, a gente já viu. Então, isso até de uma forma pejorativa, que é muito difícil para um veterinário recém-formado aceitar essa ofensa, né? E eles falam, eles verbalizam. E aí, como é que a gente coloca esse jovem no mercado hoje, nessa arena, respondendo a um processo? E às vezes não é um processo, né? Você sabe. Às vezes é um processo ético, aí vem um processo penal, às vezes um processo na área civil ao mesmo tempo. Como é que a gente vai fazer uma geração que não está acostumada a ter esse tipo de ataque, né? Porque não deixa de ser um grande julgamento, assim, continua trabalhando. Isso gera uma bala emocional no cara enorme. Ele não tem estrutura emocional nem financeira para suportar tudo isso. Exatamente. Financeira é um ponto importante que a gente raramente fala também. Parece que é meio uma coisa, uma caixinha secreta, né? Ele não pode falar, né? Não pode falar, mas custa caro um processo. Claro. É importante a gente falar isso para vocês. Por isso que eu bato tanto na tecla da prevenção. Parece abstrato, né, o jogo? Parece, tá querendo vender serviço. Né? Prevenção jurídica, é igual fazer dieta. Um dia eu vou ter um problema. Não, a gente sabe que esses problemas estão cada vez mais frequentes, inclusive infundados, como você disse. Sim. Então, eu diria, um capricho, às vezes, do cliente... E que acaba virando um processo. Por quê? Quanto custa hoje, financeiramente falando, para um cliente denunciar um veterinário? Quanto custa? No conselho? Nada. 0,800. Então, é isso que muitas vezes o veterinário não conseguiu entender. Um processo ético, ele vem dessa insatisfação do cliente, muitas vezes com fundamento, outras vezes sem fundamento. E qual é o próximo passo? Conta para quem não conhece, qual o próximo passo quando o cliente, eu sou responsável pelo animal, chegou lá, faço uma denúncia num papel e levo até o conselho. Qual é o próximo passo? Então, pode ser pela internet, no Rio? Não, a gente só atende pela internet hoje. Então, o cliente ele tem que entrar no site do conselho,
Aí tem lá, denúncia, profissional ou estabelecimento. Às vezes o cara quer denunciar um estabelecimento porque estava sujo, foi mal atendido, o animal estava largado, então não quer denunciar ou profissional ou estabelecimento, aí vai para o setor de fiscalização. Quando é para o profissional, o setor ético encaminha, manda para a comissão de admissibilidade, que é composta pelo vice, pelo secretário-geral e pelo tesoureiro. Mas explica o que é uma comissão de admissibilidade. Vamos lá. São 3 membros que o Conselho Federal criou uma resolução que esses 3 membros, eles avaliam, né, se há indícios mínimos para a abertura desse processo. Ela manda para o presidente fazer a avaliação final. O presidente pode acatar a decisão da comissão, como pode não acatar e dar prosseguimento, tanto pelo arquivamento sumário, quanto pelo prosseguimento do rito mesmo. Então, Renata, assim, aí a partir daí gera todo o transtorno, né? A gente tem um critério, Renata, muito grande para avaliar as denúncias. Porque é a vida de um profissional que está sendo envolvido ali. Você, brilhantemente, é um advogado. Eu não sou advogado. Então, assim, a expertise técnica sua para avaliar a questão jurídica é infinitamente maior. Então, a gente tem que avaliar a questão realmente, se houve realmente um dano ao animal, ou é só ilações, conjecturas, né? Mero sabor do cotidiano, não foi mal atendido e quer usar isso como um trampolim para uma ação judicial. Uhum. Então, assim, eu falo para você que eu tenho... Após a comissão me entregar, eu avalio todas as denúncias, porque sou eu que vou dar o aval final. E eu tenho um cuidado. A gente recebe pelo menos, Renata, lá, mais 50 denúncias por semana. Nossa, e esse número aumentou? Aumentou. Pós-pandemia aumentou demais. Acho que o acesso à informação está muito maior. Então, isso gera... Quem não está com a informação é o veterinário, na maior parte das vezes. Infelizmente. Mas sabe por quê, Renata? Porque ainda, assim, vamos botar no universo de 200 mil médicos veterinários... Quantos por cento foram processados, né? Então o cara já foi lá embaixo, foi lá em São Paulo, não vai chegar em mim. Chega. Mais cedo ou mais tarde chega. E a prevenção jurídica, gente, é fundamental pelo fato de você ter um respaldo técnico, de saber. Eu sempre uma conversa informal com a Renata, a gente sempre pergunta, Renata, às vezes o colega devolver um dinheiro para um cliente que está insatisfeito, isso é confissão de erro? Né? A gente sempre toca esse bate-bola. A gente falou sobre isso no seu podcast. Isso, porque às vezes é paz. É paz. Financeiramente falando também é importante. Também. Renata, às vezes um transtorno de um processo de abertura, parte financeira realmente impacta, mas a parte emocional, Renata, não tem preço. Você dormir com aquilo na cabeça, latejando na sua cabeça, né, é muito ruim. É muito bom a gente falar sobre isso também, porque me marcou muito uma veterinária que eu atendi, em que ela respondeu a um processo ético e a um processo judicial, os dois, tá? Ao mesmo tempo. E de algo que a gente tinha certeza que não tinha fundamento, mas é aquilo, é um processo. A gente não tem como dizer, fulana, vai dar certo. A gente tem lá nossa avaliação do risco, mas tem que passar, né? E ela sofreu muito aquilo me marcou demais. Não só ela, mas essa em específico pelo final, né? E ela sofreu tanto que ela chorava na sessão de julgamento. Ela chorava em vários percursos de um processo. Quanto tempo dura um processo? Isso, claro, pode variar de um estado para outro. Quanto tempo está durando um processo ético, em média, no Rio? 2, 3 anos. 2, 3 anos. Imagina ficar 2, 3 anos com essa... ruminando aquilo. Com essa dor, né? E aí, quando acabou e que houve a sessão de julgamento e ela foi absolvida... Ela falou para mim, acabou? Eu falei, não, que ainda a gente tem que aguardar, porque existe ainda a possibilidade de recurso. E aí, no final, a gente recebe, né, a intimação do trânsito em julgado. Aí foi quando eu virei para ela e falei, olha, agora acabou. Mas ela chorava. Porque, assim, aquilo é um peso que ela tira do ombro, e também aconteceu uma situação semelhante na esfera civil. Não houve condenação para ela. Houve uma desistência. Então, no final das contas, ela não houve condenação nenhuma. Foi reconhecimento de que ela agiu de maneira correta. Então, o quanto que esses anos passando por isso representaram para ela, na trajetória dela, o quanto que poderia... alguém está passando por isso e ser evitável. Não que no caso dela fosse, tá? Mas quanto que a gente fala sobre evitar? Quanto que o veterinário está consciente sobre isso hoje? Pouco. Pouco. E talvez pouco consciente do que é essa dor,
né? Tem gente que não vai sofrer tanto, mas eu diria que a maioria sofre um abalo emocional e financeiro, que é importante a gente falar sobre isso. Abalo, aí outro caso que é meu, né? Outro caso que é importante a gente mencionar, e eu falo isso na palestra de os efeitos de um processo com a questão emocional, né? Não sou psicóloga, falo sobre a minha versão. Que não basta só você estar sofrendo. Às vezes, esse sofrimento impacta na tua atividade laboral. A pessoa para de trabalhar. Totalmente. Então, ela não consegue nem mais ganhar aquilo para ela conseguir se sustentar. Então, a gente às vezes está fazendo uma economia de, isso aí deixa para depois, isso é um problema para o meu eu do futuro, né? Uhum. E você só está postergando algo que na prática vai te gerar ainda mais dor de cabeça, mais questões burocráticas. E é importante que a gente fale aqui para vocês que recebam aí eventualmente uma intimação do conselho, o que vocês têm que fazer. Porque é comum que o profissional ignore. Isso aí não é nada, não preciso nem de advogado. Hoje, essas denúncias estão vindo mais instruídas com advogados, porque ainda tem, a maioria é o próprio cliente. Sim. Mas a gente já trabalha em processos em que a gente tem vários jurídicos atuando pelo responsável pelo animal. Você tem visto isso com mais frequência? Eu diria para você, Renata, que hoje em dia 20% das denúncias, elas têm já a procuração do advogado junto à denúncia, né? 20%. E ao longo do processo, eu diria para você que mais 30% vai construindo depois. Tanto o denunciado quanto o denunciante, né? Então, eu acho que isso tem tido E a gente observa o quão diferente é o rito do processo, né? O julgamento, onde você tem um advogado, realmente isso é bom para ambas as partes, mas e tentar desmistificar essa ideia de que é um gasto, é investimento. Você ter um profissional adequado e preparado também, não vai pegar uma pessoa que faz tributarista. É muito diferente. É muito diferente. Tem que conhecer a peça. Né? E aí a gente observa que faz toda a diferença. Para ambas as partes, tanto para quem denuncia quanto para quem é denunciado. Então tem aumentado realmente mesmo. E você tem visto, isso aí, Brasil afora tem rodado, né? Profissionais mais caçados. Já chegou no Rio? Então, Renata, ainda não. Graças a Deus, ainda não. Porque acho que isso vai ser uma coisa, para mim, enquanto colega médico veterinário, muito, muito frustrante. Eu acho que, assim, para chegar ao ponto de cassação tem que ser uma coisa... grave. Muito grave, de um clamor popular muito alto, né? Então, a gente chegar nesse ponto. Então, acho que tem vários jeitos. A gente tem tido contato com o Conselho Federal da gente mudar a resolução 1330. A 1330 houve um avanço das resoluções anteriores. Ela é recente, né? Ela é recente, né? Mas, assim, o mundo é dinâmico. A coisa anda, né? A gente tem uma coisa que impacta na gente, que a gente vai sugerir ao Conselho Federal, a figura do denunciado revel. Porque o colega, às vezes, ele é notificado, ele toma ciência do processo e não comparece. E aí o Conselho, hoje, pela resolução, ele é obrigado a convocar um defensor dativo, pagar para um advogado ou um médico veterinário defendê-lo. Sendo que ele fez pouco caso do processo. Então, se a gente está fazendo uma análise, vamos entregar um dossiê para o Conselho Federal, a gente vai ter algumas mudançazinhas boas aí que a gente quer dar um dinamismo um pouco maior, porque, lembrando, somos médicos veterinários, não somos advogados. Então, assim, o nosso olhar, ele é técnico, não é jurídico. Então, a gente observa, logicamente, que as resoluções são feitas com base no Código de Processo Civil, né? Então, mas tem que ter um olhar mais... no caso do ético, mais no penal. Penal, perdão. Isso, penal. Isso. Então, a gente tem que ter um olhar um pouco mais digerível, digamos assim, para a gente que não lida com isso diariamente, né? E quando o veterinário ele é processado, se você não souber de cabeça, porque às vezes, né, essas são linguagens muito mais técnicas, que tipo de penalidade ele pode sofrer? Vamos lá. Do momento que ele... É uma dúvida muito frequente. Ele recebe e fala, eu vou perder a carteira. Eu vou perder a carteira, porque é um medo legítimo, né? Ele não conhece. Legítimo. Não, e assim, quando chega uma carta do conselho, realmente... Dói. Então, o que acontece? O colega, quando ele é denunciado, ele é julgado, ele pode ser condenado em várias esferas, né? Primeira seria uma advertência confidencial, que é tipo um cartão amarelo. Cara, não faz mais isso não, tal. Você deu mole. Mas passou pelo todo o processo. Trâmite, tá? Ele teve toda a possibilidade de fazer a sua defesa, contraditória pela defesa, tudo isso. Aí, num segundo estágio, ele pode ser uma censura, uma advertência, uma censura confidencial também, que aí
Seriam 2 cartões amarelos, né? E pode ser uma censura pública, que a gente é obrigado a publicar num jornal de grande veiculação. Diário Oficial? Diário Oficial, né? A gente sempre brinca que é bom que no Diário Oficial que ninguém lê, né? Ninguém lê, né? Então, eu conheço quem lê. Eu também, eu também. E depois a pessoa tem a parte da suspensão, né? Que pode ser até 90 dias, e a cassação. Então, assim, a gente observa que a grande maioria hoje, 80%, seria uma censura confidencial, uma advertência confidencial. A maioria das penalidades. A maioria das... Porque a gente tende sempre a fazer o caráter punitivo pedagógico, né? Logicamente, varia de caso a caso, a expressão que você fala varia do caso em concreto, mas assim... Então, depende muito, Renata, mas hoje, diria para você que a suspensão, tivemos casos de suspensão já, mas cassação... Ainda não. Ainda não. Dentro dos problemas que, quando você vai ver o veterinário lá se defendendo, o que você mais vê de falha na questão documental deles? Não que tem você documento. fica... Não tem documento. O cara não tem nada. Não tem nada. Ele não consegue se defender. Não consegue se defender. Entendeu? Assim, ele fala, não, mas eu sou profissional, eu sou... Fiz tudo certo. A expertise técnica minha, quem é? Aí junto o currículo. Quem é a dona Joana para questionar a minha capacidade técnica, se eu fiz certo, se eu fiz errado? Isso não existe, gente. Isso e aí, nesse meio do caminho, ele não apresenta o prontuário, ou você tem consciência de que ele nem fez o prontuário? Ou o prontuário é praticamente inexistente? A gente está entre amigos, né? A maioria nem faz. Nem faz. Que é um erro gravíssimo. Significa que nível de consciência aqui embaixo. Baixo. Porque, Renata, assim, ainda até uma falha, digamos assim, nacional da exposição da importância disso. Por quê? Vamos botar na ideia da gente aqui. 70% hoje dos estabelecimentos veterinários, ele é consultório. Então, normalmente, o cara é uniprofissional. Sim. Né? 20% clínica e 10% hospital, em nível Brasil, né? A realidade do Amazonas é totalmente diferente do Rio de Janeiro, de São Paulo. Até pela questão geográfica, né? Tem estabelecimento que para o conselho fiscalizar um estabelecimento no Amazonas tem que pegar 9 horas de barco até chegar no estabelecimento. Então, eu diria assim, 70% é consultório, então é uniprofissional. E o cara é o bombril, mil utilidades. Ele atende, ele abre a porta, telefone... Tirando fiscal. Então, essa coisa desse modelo padrão que a gente vê de clínica, né? Bem bacana, um hospital. Isso é uma realidade no Brasil ainda um pouco pequena, né? Está aumentando, graças a Deus, está melhorando, mas é muito uniprofissional. Então, o colega, ele está muito ligado à parte técnica. Ele não se preocupa com a parte burocrática. Não, ele acha que isso nem é necessário. Nem é necessário, não tem um contador, né? Então um processo trabalhista depois do tosador, da recepcionista. Então tem muito isso, é uma questão também de falha, de desconhecimento. E eu entendo que, é lógico que a gente está falando de uma bolha, mas com essa velocidade que as coisas estão mudando na medicina veterinária, a gente vai ter cada vez menos espaço para esse tipo de trabalho, né? Porque o cliente, mesmo que ele pague pouco ou que nem pague, ele exige. Ele quer o resultado, às vezes um resultado inalcançável, mas ele quer. Então, o veterinário que está trabalhando hoje, achando que o cliente é meu amigo, o cliente é meu cliente há 20 anos, que esse cliente pode, não estou falando que vai, né? Esse cliente, ele pode nunca fazer nada contra você, esse é o maior ato inocente que você pode cometer enquanto profissional. Isso aí. Então, independente da sua amizade, da sua capacidade técnica, esse preenchimento de prontuário e o cumprimento de dever de informação faz parte do fato e do ato de ser médico veterinário. Não dá para falar, olha, aqui eu só faço clínica. Prontuário e explicar para o cliente não precisa. Ele já gosta de mim mesmo, então isso aí é desnecessário. É aquela cultura bairrista ainda de vou fazendo e vou levando, isso tende a morrer, não pela exigência do conselho, mas pela exigência do mercado. Então, a gente vai cada vez abrindo essa bolha para o veterinário se conscientizar. E o que eu gostaria, e essa é a minha grande luta, é que isso chegasse antes da dor. Isso eu ia falar agora. Você tem 2 caminhos, né? A dor e no amor. No amor é mais fácil. Tomar um processo, gente, dá um desgaste afetivo, emocional. Isso afeta a tua vida na sua família, com seus filhos. Você não tem, às vezes, não tem prazer de trabalhar. E você quer abandonar a profissão. A gente vê tanto caso de burnout agora, do desgaste emocional muito grande. Mas é uma coisa muito importante, Renatinha. A gente falou, voltar um pouquinho isso. Não criar expectativa em cima do cliente. Eu falo o seguinte, não confie em ninguém, gente. Nem na sua sombra. De noite ela te abandona.
Não tem jeito. E o cliente é um mero consumidor do seu serviço. E aí a gente cria expectativa, paparica o cliente, e essa expectativa não vem. E aí, Renata, com essa formação hoje de muitos profissionais hoje em dia que não têm esse preparo de ouvir. A minha consulta, 80% eu ouço, 20% eu falo. Para quê? Porque o cara fala, o cachorro não fala onde está doendo. Então, aquela mínima observação que ele está falando para você, aquilo é uma coisa de percepção. E hoje em dia as pessoas não têm essa paciência para com isso. E aí o litígio vem. Então, Renatinha, essa questão da dor e do amor, é por isso que eu gosto do seu linguajar, da forma como você aborda, que você fala assim, casos concretos de pessoas, olha só, isso pode acontecer. E com gente boa. O que é mais difícil de fazer o veterinário entender é que eu não estou falando do veterinário ruim. Sim. Eu estou falando do bom profissional que não está livre de um questionamento do cliente. E não questionamento capricho, não. Um questionamento legítimo. Sim, ele entendeu, bem fundamentado, né? Ele entendeu que aquele procedimento foi errado. Ele entendeu que houve uma falha na prestação de serviço, uma percepção talvez equivocada, que a gente vai descobrir lá no final, né? Porque normalmente o processo, o que o cliente quer? Ele quer uma resposta. Isso aí. Ele quer uma resposta. Isso é muito nítido em quase todos os casos que a gente atende. Ele quer uma resposta. Às vezes a empresa ou o veterinário se esforçou para isso, mas não foi suficiente. Então a gente tem que também tirar aquela ideia, e eu gosto de falar isso, eu tenho um crachá de processo incompetente de forma alguma. Excelentes profissionais podem ser processados, basta estar no jogo dessa cobrança alta que a gente tem hoje. É isso aí. Só que você tem que estar preparado. Será que você está preparado para um questionamento do cliente? Porque não tem nada melhor. Isso não significa só processo. Eu atendi uma vez uma veterinária muito querida, mas muito querida mesmo, que ela ficou super próxima minha, que a consulta inteira com ela foi ela chorando. Eu falei, mas não fiz nada de direito ali. Era acalmando ela. E não era processo. Foi a forma desproporcional que a cliente a tratou, xingou, sabe, a tratou de maneira muito agressiva, e ela não estava acostumada com aquilo, e ela imaginou que aquilo ia virar um transtorno jurídico. Poderia. Fez certo? Fez. Mas aquilo ali já abalou, como você falou, não dá tanta importância assim para o cliente. Abalou ela emocionalmente, mas o que era o nosso foco ali no nosso debate? Como é que foi o atendimento? E como é que foi o atendimento, pessoal? Não é o que foi o que ela está me dizendo, é o que ela consegue me comprovar. Sim. Então, até para isso, para amanhã a gente discutir com o cliente que foi desproporcional, para o cliente que difamou o veterinário ou a empresa na internet, até para cobrar um cliente que está te devendo, porque uma das grandes artimanhas do devedor é falar assim, não vou pagar, porque você errou. Né? O animal morreu? O animal morreu, não vou pagar porque você errou. A gente precisa comprovar. Então, a gente tem que tirar, isso é uma luta, tirar da cabeça do veterinário que isso é um papo para depois, ou algo desnecessário. E não tem como a gente fazer medicina veterinária sem esse preenchimento. E o que eu gosto de repetir é, já que você tem que fazer, faz bem feito. Faz bem feito. Por que você vai preencher de forma porca o prontuário se amanhã ele não vai responder? Por que você vai entregar um termo feito de qualquer jeito, pegou lá genérico, né? um genéricozão na internet... Essa palavra ficou feia, mas enfim, não foi isso que eu quis dizer, né? Embora tenha... Mas era meme. Um termo genérico na internet que não vai te dar a segurança para ter aquela validade jurídica de que a informação chegou ali. Porque, pessoal, e você deve ver isso muito nos processos, o cliente, ele pode ser muito legal até a página B. Isso aí. E não é incentivar conflito, de novo. Mas na hora que ele falar, mas eu não sabia que podia acontecer isso, ele vai buscar lá no termo. E pode ser o mesmo cliente que reclama de assinar hoje. Então, aquela alegação que o veterinário fala, o cliente não gosta de assinar, eu falo, entra por um ouvido e sai pelo outro. É o mesmo cliente que não gosta de assinar, vai ser o que vai cobrar, eu não assinei nada no processo. Perfeito. Então, o veterinário tem que tem que se amadurecer nisso. E o conselho pode levar essas informações. Sim. Seja através do programa de podcast, seja através de informativos que vocês fazem aí nas redes sociais. Para quê? Para a gente não chegar lá na sessão de julgamento, né? Para muitas vezes não ter que remediar essa porta que já foi arrombada. Você pode ter uma postura proativa e reativa, né? Então, assim, é muito melhor você ser proativo do que você apagar incêndio, né? Na medicina humana, Renata, tem aquela questão do CAF, né, dos grandes hospitais, né? Que é o Centro de Apoio Familiar. Então, quando o paciente já está no pé na cova, já está quase morrendo, aí vai a assistência social, dá tudo um acolhimento para tentar amenizar. Na veterinária isso não existe, né? Até já tem. Já tem. Mas apoios psicológicos, já conheço algumas empresas que já fornecem
nem não necessariamente num paciente que morreu, mas que está numa situação difícil. Mas quantos, né? Quantos têm esse ainda recurso? Não é a realidade ainda nacional, nunca. Eu diria que isso é, sei lá, 1 ao milhão. É muito pouco mesmo. Mas uma dica de ouro que eu posso dar para um colega que hoje está começando, ou já tem um certo tempo, não transfira a responsabilidade para outro. Você como gestor, você como responsável técnico, você como dono do estabelecimento, em situação de crise, de momento de crise, enfrenta, vai na frente. Né? Não bota debaixo do pano, não. Tem colega que começa a tremer. Tem medo. Bota outro para falar. As pessoas querem, às vezes, ser ouvidas. Posicionamento, entender. Então, às vezes, uma palavra um pouco mais no momento de crise. Eu falo isso hoje mais leve, Renata, mas assim... É difícil. É difícil. Né? Você lidar com óbito é muito ruim. Primeiro, por vários motivos, né? Insatisfação profissional, de repente, não alcance financeiro que o cliente, de repente, não vai querer te pagar, porque morreu, não vou pagar, não resolve o problema. E o desgaste que dá. Então, se chegar a um ponto de animal morrer e você tem que dar notícia, é muito desgastante. Então, mas hoje a gente tem curso, hoje em dia você lidar melhor com o luto para poder passar essa informação para o cliente, ele quer um aconchego, ele quer um afago. Então, esse acolhimento. Esse é muito importante. Então, eu acredito que muitas vezes o veterinário nem sabe fazer isso. E ele nem valoriza a importância disso. E quando você fala momento de crise... Na minha visão, a crise, ela antecede o óbito. Muitas vezes nem tem óbito ainda. A crise é um cliente insatisfeito, se manifestando de uma forma anormal, né? Seja verbalizando, seja escrevendo na internet. Muitas vezes, ele está fazendo isso e não tem alguém ali, seja não tem uma liderança para assumir o caso, ou não tem ninguém da empresa capaz de conhecer os seus direitos enquanto veterinário e limitar esse direito do cliente. Então, o veterinário muitas vezes vira para mim e fala assim, mas o cliente não pode fazer isso, ele está pagando. Então, como que ele vai conseguir lidar com um momento de crise se ele não sabe exatamente onde o cliente tem que parar? Então, quem vai ensinar isso para ele? Porque, às vezes, nem na empresa não tem esse limitador. Tem empresa que deixa o cliente fazer tudo. E aí, como é que o veterinário vai falar, não, daqui você não passa? É difícil, essa linha é muito tênue. É muito tênue, porque isso requer um conhecimento legal, né, quais são o limite que ele, enquanto profissional, pode permitir, e também das regras da empresa. Só que tem gente que nem tem regra. Onde está escrito? Aí o cliente fala, não, mas eu quero visitar meia-noite. Não, você não pode, mas onde está escrito? E aí fica esse debate. Muitas vezes, vários debates poderiam ter sido evitados se tivesse estabelecimento de regras. Um contrato, uma boa conversa, alguém que conseguisse estabelecer o limite, falar, olha, isso aqui é uma área reservada, não entra pessoa não autorizada. Porque os clientes hoje invadem. Sim. Invadem por quê? Porque a gente vive nesse mundo hoje em que as pessoas são imediatistas, elas entendem que eu estou pagando, então eu posso tudo, e fica muito difícil trabalhar com o público assim mesmo, de fato. Sem contar a questão emocional, que está atrelada a tudo isso. Então, acaba muitas vezes virando uma bomba mesmo. Se o veterinário não está preparado para saber, não, isso aqui eu posso falar para ele não fazer, ele fica refém. Né? O mais importante, Renata, é saber falar também. Também. Porque às vezes tem um contrato que é tudo bonitinho, as regras, tudo bacana, é aquilo que o cara olha e não é pessoal. Por isso que você sempre enfatiza, eu te admiro por isso. O importante é falar. Tem que falar. Né? O termo de consentimento livre esclarecer, tem que esclarecer o cara. Não adianta assinar por assinar. Não pode, tem que vir antes. A informação oral, ela antecede a assinatura. Desenha, tem recursos para isso, inclusive tela, vídeos. Isso. A gente pode implementar isso na rotina que vai ajudar o médico veterinário. É isso aí. A ideia que é interessante a gente estar colocando aqui de processo ético, para evitar o processo ético também, é entender que ferramentas preventivas, elas não estão ali para te engessar, elas estão ali para te ajudar. Quando você entender que te ajudou e que isso melhora a percepção de valor e a qualidade do serviço que você está prestando, você já subiu 8 degraus. É isso aí. Estabelecendo a regra do jogo bem antes. Uma coisa, Renata, que não é uma cultura hoje do médico veterinário, nem hoje, nem do passado, dos próximos 2 anos talvez ainda não, mas que a tendência é ir avançando, realização de contrato. No contrato é muito difícil a gente ver ainda. É muito difícil, né, Renata? É muito difícil. A gente só vai realmente falar, ixi, a gente precisa de um contrato quando alguma coisa já está acontecendo. O que normalmente acontece em contrato? Questões financeiras, né, de inadimplência. Sim. A gente ainda vê muita gente confiando, né, eu pago amanhã, depois eu acerto.
E as questões relacionadas aos abandonos, seja abandono do paciente mesmo ou do corpo do animal. Onde está estabelecido regras? Normalmente são nesses momentos em que o contrato faria diferença, sabe? É uma realidade muito grande, Renata. O animal falece, Tchau. tchau. Aí você fica lá com o corpo sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. Não, o que eu faço? Ou então, o animal está ali. Abandona o animal, e aí ainda é mais grave, porque o animal precisa de suporte. E não tem ninguém para autorizar, ninguém para pagar. E aí a empresa fica vendida sem saber o que fazer. Então, isso é regra, tem que ser colocado. Não que a gente não possa agir sem contrato. É claro que pode. Sim. Mas já com contrato, a gente já tem um facilitador desse caminho, né, na rotina da medicina veterinária. Termo nem se fala, né, porque a maioria usa um termo só para tudo e acaba achando que isso é proteção jurídica. O veterinário precisa aprender a aproveitar tudo isso para evitar um trâmite de processo ético. Lá nos processos, quando você atua, já chegando no fim, você vê já processo ético junto com o processo judicial? Meio a meio. Significa que, além do processo ético, ele está respondendo a um processo judicial e ainda pode perder uma quantia financeira, que pode ser importante ou não, vai dependendo do veterinário, Sim. numa outra esfera. Renata, e cada vez mais, muitos utilizam a esfera ética para fundamentar um processo civil depois, judicial. Então, a gente sabe que, por isso a gente avalia com muito carinho. Você vê que há maldade, o criticar por criticar. Levei meu cachorro para operar na clínica da doutora Mônica, por exemplo. Levei meu cachorro para ser atendido pela doutora Mônica. A hora que ela foi levantar para dar injeção no meu animal fez ai. Meu cachorro chorou de dor. Ela não sabe dar um mínimo de uma injeção, e quanto mais fazer uma cirurgia no paciente. Essa profissional tem que ser caçada, não tem que poder trabalhar. A denúncia, entendeu? Então, assim, antigamente, né, lá atrás, tinha essa percepção de que chegou denúncia, toda denúncia tem que ser averiguada. É verdade. A gente via isso. Né? A gente via isso de denúncia, falar assim, mas por que isso virou um processo, gente? Mas por quê? E vários relatos também de veterinários falando, nossa, eu fui processado por isso. Algo que poderia ter sido aniquilado se existisse uma comissão de admissibilidade, né? Isso. Uma comissão prévia de conciliação. Isso. Chamamos dois aqui, que às vezes, Renata, no auge, no calor da emoção, a pessoa denuncia. Às vezes passa um tempo, a pessoa nem ameniza a dor, de repente nem vai tão incisivamente assim. Então, a gente está também protocolando de um Conselho Federal que tem a comissão de conciliação em uma fase prévia de um processo, né? Enquanto isso não tem, a gente, dentro da nossa prerrogativa, dentro do trâmite legal, a gente, às vezes, convoca muito profissional quando é uma coisa, às vezes, que chega de denúncia anônima, chega, às vezes, de denúncia, de certa forma, pelo direct do Instagram. Hoje em dia, no Instagram, a gente fala que eu não preciso mais ter fiscal no Conselho do Rio de Janeiro. Eu tenho 22 mil X9 que caguetam tudo pra gente lá, entendeu? Então, assim, e até que ponto isso? Será que Renata é minha concorrente, vou denunciar por denunciar? Então, tem que ter um filtro bacana. Mas essa comissão de avaliar esse conflito prévio é muito importante, Porque o desgaste da máquina pública é muito grande para você chegar num processo e amanhã depois você fazer uma advertência confidencial. Então, às vezes... A dosimetria, né? É uma sensação que dá que, às vezes, só punir por punir. Isso. Para quê, né? É algo que, realmente, lá numa conversa, por uma coisa que não teve nenhum abalo, ninguém sofreu, nem o cliente. Estou falando de casos, por exemplo, em que o próprio responsável desistiu do processo. Sim. Então, não teve nenhum impacto tão grave assim a ponto de dar continuidade. Mas, enfim, são situações meio pontuais, mas há uma percepção da classe de que o conselho quer punir. E isso é muito ruim, né? Muito porque ruim. É difícil você estar andar junto com alguém que você considera inimigo. Eu quero fugir, porque você só quer me punir. E é por isso que eu acho bacana o seu trabalho, porque você tá juntando, né, o veterinário para ele falar, ai, que bom que o conselho está vendo isso, que foi lá e fiscalizou, que foi lá e que fechou aquele estabelecimento que estava agindo de maneira irregular, ou então um falso veterinário, que tá cheio por aí, né, de gente fazendo um monte de atrocidade. E isso defende a classe naquela versão que eles têm. Renata, eu sempre digo o seguinte, os tabloides ingleses são os que mais vendem no mundo, né? Então, tem notícia, Princesa Diana foi pega traindo o Príncipe Charles e tal. O tabloide inglês vende pra caramba. E também quando a gente publica algo do tipo um pouco mais sensacionalista,
o nível de alcance de curtida é muito grande. A pessoa quer ver... É o que as pessoas querem ver isso. Quer ver isso, né? Isso alimenta o ego da pessoa, ver o outro se ferrando, de repente o cara... Aquilo é uma retroalimentação para ele, que ele curte aquilo, né? E a gente tem, logicamente, essa prerrogativa também, informar coisas ruins, dói, mas assim, acho que a ideia é acolher, né? E muitos entendem essa visão que nós temos, uma coisa que não seria função de conselho. Então, aquela visão muito engessada da legalista da Lei 5.517, fiscalizar, orientar e normatizar a profissão, isso é muito raso. O mundo mudou. A lei foi feita em 68, no auge da ditadura, era outro contexto social, econômico, político no Brasil, hoje é outro, gente. Tem que falar aquilo que vai chegar ao alcance dele. Como você falou, eles têm uma preferência por esse tipo de conteúdo. É claro que você não vai fazer sempre esse conteúdo, mas você já consegue entender o que alcança. Sim. O que não alcança. Se você for realmente dar uma aula muito burocrática, vai ter 0 adesões, né? E é a analogia que eu uso, né? Eu também não posso dar aula de direito, senão vai todo mundo dormir. E eu ouço isso direto. Nossa, achei que ia ser uma aula de uma advogada que chata. Nossa, não posso. A gente tem que mudar a abordagem daquilo que a gente pretende entregar ao destinatário. Então, meu destinatário não fez direito. O meu destinatário vai achar que meu tema é dolorido. Como é que a gente vai passar isso? E esse é um papel que eu entendo ali que, claro, não sou médica veterinária, eu entendo que você tem quebrado várias barreiras para alcançar. É difícil, Renata, mas... Eu não estou falando que é fácil. difícil. Eu ainda acho que tem... Pela cultura. Pela cultura... Mas ainda é tudo muito jovem, né? Sim. Ainda está tudo muito jovem. A medicina veterinária é jovem, o trabalho que eu faço é muito jovem. O que você acabou de começar, nem se fala, né? O embrião. Então, talvez isso vá estimular também outros conselhos a ter esse raciocínio de como é que eu alcanço o veterinário. Para quê? Para, no final, a gente ter uma melhor medicina veterinária. Que eu acho que esse é o objetivo final, né? Da gente ter médicos veterinários trabalhando com mais qualidade, com mais excelência, maior proteção, em todos os sentidos. E vocês ali fiscalizando nós que somos consumidores também. Sabe uma coisa que eu mudei muito lá o perfil, Renata? O perfil da fiscalização. Era uma coisa que me incomodava. Ninguém gosta de ser fiscalizado, gente. Ninguém gosta. Não, ninguém. O cara chegar na tua clínica, você tá lá, sem entender ninguém, boleto vencendo de aluguel, funcionário, social, FGTS. Aí chega o fiscal do Conselho de Medicina Veterinária. Aquela figura já um pouco mais impositiva. Mudei, a gente faz treinamento de gestão de pessoas. Que legal. Quando você vai abordar, tem vários perfis de pessoas que vão nos receber, né? Tem um cara que é super amigão, tem aquele cara, eu conheço o doutor Diogo, meu amigo, para poder tentar aliviar numa fiscalização, isso acontece da mais carioca, todo mundo se conhece, né? E tem aquele cara que já chega um pé na porta. Ontem, recebemos o colega nosso fiscal foi fazer a fiscalização, o cara quando viu que era do conselho, ele correu. Fugiu. Mas então, isso não é fruto da cultura mesmo do medo? Total. Que não precisava disso, né? Total. Então, por isso a gente faz muita questão orientativa. Eu faço muito termo de constatação, né? Eu deixo para fazer um auto de infração realmente quando é uma coisa muito grave, né? Até que a nova gestão da doutora Annelise, doutor Romo, no Federal, mudou muito esse olhar também. Legal. Né? Permitiu que cada regional tenha uma diretriz de fiscalização dentro da sua realidade do Estado. Né? Tipo assim, eu não posso também chegar com o pé na porta em lugares de grande aglomeração de região de comunidade no Rio de Janeiro. Né? Eu não posso expor meu fiscal, a abordagem tem que ser diferenciada. Então, Renata, é importante, e acho que está vindo uma nova geração também de gestores de conselho, né? Eu vejo Rio Grande do Sul, Paraná, aqui em São Paulo. Então, são pessoas mais novas que tendem também a plantar essa sementinha também do acolhimento com o colega. Ele não tem que ter medo do conselho. O conselho tem que ser um instrumento de parceria, né? E uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte, a anuidade de conselho é como se fosse o IPVA, o IPTU, ele é um tributo. Uhum. Então, assim, é uma questão legal, você tem que pagar. Se é caro, se é barato, depois a gente conversa em outra etapa aí. Mas ele é um tributo, então tem que ser pago. E por que não fazer desse tributo uma forma do colega ter algum tipo de benefício? Então, a gente está criando agora o clube de benefício com a anuidade de cashback, porque o colega vai comprar um carro, vai no cinema, vai no restaurante, ele apresenta a carteira do conselho. A gente fez um chamamento público agora para as pessoas e as empresas se aderirem, né? E aí, Renata, assim, isso gera percepção de valor. Né? A anuidade do conselho, sei lá, R$600. Em um ano ele pode, de repente, conseguir R$2.000 de desconto, então a anuidade sobe de graça para ele.
Então, assim, é olhar, é fazer um pouco mais. É difícil, é burocrático, eu sou da iniciativa privada, me incomoda a burocracia do serviço público. Nossa, não vou falar o nome das empresas, mas assim, nós mandamos 12 ofícios para 12 montadores de carro, para que o colega pudesse comprar carro com desconto. Uma delas me ofereceu 15% de desconto, respondeu o meu ofício. Eu falei para o meu jurídico, nossa, que bacana, eu não tenho carro dessa marca, mas de repente poderia ter pelo desconto. Aí meu jurídico falou assim, Diogo, cadê a resposta das outras empresas? Não respondeu o nosso e-mail. Então, eu, como teu protetor, teu escudo, te sugiro não dar prosseguimento nesse processo, porque aos olhos do TCU pode mostrar que está havendo um direcionamento seu para que todo mundo compre carro nessa fábrica. Eu falei, não, cara, mas não é essa a intenção minha intenção é que o colega tenha benefício. Eu te sugiro que não dê prosseguimento. Então, não fiz, né? Até porque a gente responde para o nosso patrimônio, nosso CPF, né, por improbidade administrativa. Então, Renata, assim, aí a burocracia do serviço público realmente ela é morosa. Sim. Quando você quer fazer um processo até a conclusão, leva 6 meses no mínimo. E você quer tudo, né, rápido, porque Sim. você veio de uma outra iniciativa, mas de qualquer forma, entendo que você está tendo êxito aí nessa e vai conseguir administrar agora essa vida na vida pública, né? Você tem uma visão positiva para a medicina veterinária? Pensando aí nessa evolução, 15, 10 anos, como é que é a sua visão de verdade, assim? O que você espera de verdade, Renata? Do futuro? Vamos, futuro 5 anos. Você quer a visão do Diogo, presidente do conselho, ou Diogo, pessoa física, médico veterinário? Os dois. Tá. Do Diogo, médico veterinário, pessoa física. Eu temo muito pela nossa profissão. De coração. De coração. O número de faculdades formando gente, Renata, é muito absurdo, Renata, é muito absurdo, não há um critério. Então, nós procuramos vários deputados, e aí pode parecer que é ego, que é vaidade, mas não é isso não, tá, Renata? Eu procurei vários deputados, escrevi projetos de leis para eles, que é uma prerrogativa de qualquer cidadão brasileiro, oferecer um projeto de lei, cabe ao deputado aceitar ou não. Eu escrevi os projetos de lei para ter a volta da prova de certificação profissional, quem escreveu foi eu, a lei do descanso digno para o médico veterinário e uma coisa que eu acho que é fundamental, o CRMV único. A gente vive num país continental, né? O colega não poder trabalhar em Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, gente, nós temos a nossa habilitação, eu dirijo do Oiapoque ao Chuí, né? Com uma habilitação só. Então, se o colega fez besteira no Tocantins e ele está registrado em Goiás, ele vai responder em Goiás ou em Tocantins, isso aí a gente vai ver depois. Então, Renata, tem que ter essa percepção, porque hoje em dia, se a gente continuar nessa toada, nós temos mais faculdades no Brasil do que a soma de todas as faculdades do mundo. Isso é um absurdo. Está fácil estudar medicina veterinária, Renata, infelizmente. Infelizmente, está muito fácil. Você teme pela quantidade de cursos sem critério e pela quantidade de profissionais sem mercado. Sem mercado. E aí o que acontece? Como nós não temos uma vocação para concursos públicos que sejam condizentes com a importância da nossa profissão, tivemos agora concurso para a Embrapa, que não contemplaram vagas para médico veterinário. Ingressamos com um pedido, com ofício junto à Embrapa, junto com o Conselho Federal, conseguimos reverter, porque você tem que ter uma movimentação política. Eu falo que o cargo de presidente é um cargo meramente político. É político, você tem que tentar fazer coisa boa para a profissão. Mas, respondendo a sua pergunta, eu olho se continuar nessa toada de faculdades, formando indiscriminadamente... Se tiver uma mudança aí, vai ser ruim. Isso a gente está procurando já, junto ao Conselho Federal, nos articularmos para poder tentar fazer uma freada nisso. Né? Porque esse número, realmente, depois, joga profissional no mercado que não se insere e aí o colega vai para aproveitamento dele em relação ao que ele vai fazer. E aí vem uma remuneração, aí vem um burnout, um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. Pela essa cultura da beca no Brasil. Né? É cultural você... A gente tem poucos técnicos. Hoje, para chamar um bombeiro hidráulico na sua casa, é a coisa mais rara. Um bom eletricista... são profissionais que estão acabando. Estão acabando, entendeu? E a gente precisa dessa mão de obra. Mas a cultura da beca, do nível superior, ainda exerce um fascínio social, né? E o Diogo, pessoa física, é a mesma percepção? Então, esse pessoa física. Para o Diogo gestor, a gente vê que é bacana, você tem vários profissionais no mercado, a população crescendo, né? Esse amor pelo bicho. Esse amor pelo bicho. Você tem que fazer medicina veterinária, não por amor, mas com amor.
É totalmente diferente. Esse senso de São Francisco de Assis, a gente tem que acabar com isso, porque a gente vive disso. A hipocrisia é falar que dinheiro não é bom. Dinheiro é bom. A gente precisa de dinheiro. E o cliente também tem que saber disso. Tem que saber disso. Porque o cliente acha que vocês são São Franciscos e, portanto, poxa, se eu não tenho dinheiro, você tem mais é que fazer por mim. Porque, Renata, a gente não mostra percepção Isso de valor. Isso é muito errado. A gente mostra percepção de preço. Pode ser também. Preço é uma coisa, valor Acho que outra. É um somatório, de fatores, até a questão cultural, que leva o cliente a chegar na sua clínica e acreditar que você tem que fazer o serviço de graça para ele. Um estabelecimento particular. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É um absurdo. Ele querer sair com uma dívida de 14 mil e falar, não vou pagar. Depois eu vejo como é que eu vou pagar. Da onde que saiu isso? Isso tem que parar. Tem que parar. Mas é questão postural. O colega tem que aprender, não precisa ser senador, vai no amor antes, é muito mais fácil, muito melhor. Procura um profissional especializado nessa área para te orientar, seja um advogado, seja um contador, um tributarista, que vai te dar, não é despesa, é investimento. Para crescimento, a minha visão, para crescimento hoje, eu diria que em quase qualquer área, a gente não vai conseguir evoluir sem isso, sem um contador, sem um jurídico. Então, faz parte de você crescer profissionalmente, ter esse suporte. Então, daqui a pouco vai ser quase que mandatório. A gente não vai conseguir sobreviver sem essa questão. Senão, a gente vai ficar muito à deriva nessas questões diante das exigências do mercado. Totalmente. Doutor Diogo, novamente quero agradecer. Eu não sei quanto tempo passou, porque o meu cronômetro não foi ligado, mas eu acredito que já tenham passado de 1 hora. Quero agradecer você ter viajado. Eu até fiquei com medo porque estava chovendo hoje, de você não chegar. É um prazer enorme te receber. Espero te encontrar aí nos eventos em prol aí da medicina veterinária, levando mais conteúdo pela BHV, seja pelo próprio Conselho no Rio, em algum outro evento em indústria, né, que muitas vezes a gente faz. Palestras de conscientização para a medicina veterinária e parabéns pelo trabalho que você está fazendo para o Conselho. Obrigada, muito obrigada por ter vindo e prestigiar aqui o nosso programa podcast. Renata, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, né? A gente sempre fala que a Renata é uma amiga, que a gente construiu essa amizade. Carioca, então o papo acho que flui mais fácil, né? É mais fácil. Apesar do CPF dela estar quase pro lado paulistano aqui já. Mas, Renata, te parabenizar, Renata. Você faz um trabalho sensacional de vanguarda na medicina veterinária. Obrigada. Você é referência, você é diferenciada porque você se capacitou para isso também. Não é sorte, não é acaso. Não. Capacito é planejamento total. Planejamento. Eu sempre gosto muito do esporte, né? Então, o Bernardinho do vôlei, para mim, é uma referência, botafoguense também. Então, assim, eu converso com ele, a gente tem uma relação próxima, e ele fala assim, o cara fala assim, eu tô com medo, mas vou assim mesmo. Não vai dar zebra. Vai dar errado. Mas vai preparado. Tem que estar preparado. Hoje, o sarrafo tem que ser alto. O sarrafo tem que ser alto, O sarrafo tem que ser alto. Isso, para mim, é inegociável. Isso. Então, não é sorte. Não é sorte. A gente só planta a sorte. Pode parecer para quem está vendo e não sabe o que é o bastidor, né? O que é o trabalho que você fez até hoje, o trabalho que a gente faz, ainda é muito difícil, né? Não tem só louros, câmera, parece que é glamour. Pelo global. Contrário, não, é suor todos os dias. E fico feliz que você tenha essa visão do trabalho que a gente faz, mas entendo ainda que está só começando. E isso gera todo um movimento, né, Renata? De inveja, de... ó. Deixa. Porque a Renata é uma pessoa competente, bonita, mãe, esposa. O Eduardo, alguma coisa a gente vai meio torto, né? Vai ter que equilibrar. Por exemplo, hoje minhas filhas eu quase não vi. Olha só. Não vi praticamente. Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. A Globo não mostra, porque a gente não está ali para fazer Big Brother, né? Aí. Mas as pessoas precisam saber que tudo tem seu preço. Na madrugada você pegar uma pressa processual para fazer a defesa. Não, ninguém sabe que eu não dormi essa noite pensando numa audiência. Olha só. Aí acordei na audiência praticamente. Aí vim pra cá... Uma pergunta, agora já que a gente está na reta final... Fechando. Como que a doutora Renata se prepara para uma audiência? Ainda tem aquele friozinho na barriga, Renata? Sempre tem. Sempre tem. Isso é bom. Igual no centro cirúrgico. Sempre tem. Se você não tivesse gostinho, né? Sempre me preparo muito para uma audiência. Essa, em particular, foi feita com o meu parceiro, mas quando eu tô... Essa também foi super bem preparada, mas quando está em parceria é um pouco diferente.
me preparo lendo todo o processo, falando com a parte, normalmente a denunciada, né? A parte denunciada, conversando com as testemunhas para entender exatamente como que elas vão contribuir. Já cheguei em audiência que a gente dispensa a oitiva das testemunhas, fala que não vai contribuir. E já me preparo para aquilo que eu vou questionar. Então, sabendo exatamente onde isso está no processo, quais são os pontos contraditórios. Em geral, não é me vangloriar, mas em geral sei exatamente o que vai acontecer. É difícil, isso varia muito do perfil do denunciante, né? Que às vezes ele se desequilibra e isso eu não tenho como prever. Sim. Mas eu já espero. Então, a gente espera... Mas por quê? Você está preparada. Eu estou preparada. E a audiência é algo que é muito inesperado, porque a gente não sabe a reação das pessoas, né? Nem sei qual o conselheiro... instrutor falando agora de uma audiência no conselho que vai estar presidindo ali, né? Que vai estar... Se é um pouco mais cri-cri, se é um pouco mais condescendente. Exato. Né? A gente não sabe como é que é o perfil e isso tudo vai depender da dinâmica. Mas tudo é preparação do processo todo, preparar o meu cliente para saber, olha, pode ser que você se desestabilize, cuidado. Então, tenta manter um pouco a tranquilidade, isso é muito difícil. Então, tem vezes que eles não conseguem falar direito, é raro, mas pode acontecer. Isso faz parte da preparação. A minha preparação também é preparar o meu cliente para uma audiência. É o momento, nos processos éticos, a gente não tem como fugir. Mas na justiça, né, comum, as audiências já não são tão frequentes, né? Mais a perícia, às vezes, o fato contraditório não precisa ser discutido ali em audiência. Então, no ético... é onde a gente mais atua realmente fazendo essas audiências. E legal, Renata, que eu observo que você é feliz no que você faz. Isso tudo reflete no seu sucesso, na parte financeira que vem por consequência. É tudo um processo, né? Então, assim, bacana que o colega que nos ouve hoje, ele possa pensar também dessa forma, que o preparo, a remuneração, ela vai vir de uma certa forma, talvez não no primeiro momento, mas assim, é plantar sementinha mesmo. A qualificação, né? Tá o tempo todo fazendo curso, se preparando. Estudando, lendo assuntos complementares, porque tudo isso agrega valor àquilo que a gente está fazendo. Então, primeiramente, sou uma grande curiosa, então, para começar a falar de medicina veterinária, eu tinha que conhecer, eu já conhecia, né? Mas no papel de cliente. Conhecer a dor como advogada é diferente. É diferente. Então, hoje, eu entendo que um grande diferencial meu é saber exatamente qual é a sua dor. Então, eu já sei o que você vai falar, antes de você me falar. Então, e isso só vem com o tempo. A gente não tem como fabricar esse tipo de experiência, né? Então, essa é a beleza, mas dói, né? Dói. Estudar dói, é cansativo, é caro. Estar aqui é caro de tempo, é caro financeiramente falando, que James cobra, né, de graça, está aqui. Então, mas tudo isso é um investimento para quê? Para a gente levar mais esse assunto, porque isso aqui pode parecer que não, gente, mas é trabalho. Sim. Né? É trabalho que você está fazendo um trabalho, levando o assunto pelo conselho, e eu estou levando o meu tema para a medicina veterinária. Então, é esforço, é suor. Não tem nenhum glamour. Não cai do céu, né, Renata? Não tem glamour. Obrigada, viu? Renata, muito obrigada. Vocês que assistiram até aqui, muito obrigada pela companhia, pela paciência. Me aguardem ao próximo episódio.